Boa noite de celebração, amém? Abra sua Bíblia comigo, você que tem Bíblia, ou ligue sua Bíblia, né? Para quem tem uma Bíblia online, ligue sua Bíblia ou abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, verso 1. Essa noite, irmãos, quero que você me dê seu coração de presente, quero falar sobre amigo, quero dizer sobre a importância de um amigo, quero dizer, irmãos, como é bom ter um amigo, como é bom ter um amigo que ama Jesus, um amigo que você pode abrir seu coração para ele, dizer seus problemas em um mundo, irmãos, que não está mais tão difícil comprar um apartamento, que não está mais tão difícil comprar um carro, que não está mais tão difícil comprar uma moto, mas está bem mais difícil ter um amigo verdadeiro. É muito mais difícil ter um amigo verdadeiro, irmãos, do que comprar um carro. Se você comprar um carro, se você der a entrada do carro, eles vão financiar esse carro para você. Você vai pagar durante 5 anos, 4 anos às vezes. Mas um bom amigo não se compra, irmão. Um bom amigo se conquista. E esse é o tempo que todos nós precisamos de amigos perto de nós, amém? Marcos capítulo 2, verso 1 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem na porta, e Jesus pregava a palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Jesus, por cada amigo aqui nessa noite, obrigado por aqueles que têm sido nossos amigos todos os domingos, toda semana, obrigado por esses novos amigos que o Senhor trouxe aqui nessa noite, porque ser amigo dos nossos amigos também são nossos amigos, Pai. Obrigado por tudo e por todos aqui, Pai, em nome de Jesus, amém? Você vai ver, querido, que Jesus, ele estava em um caminho e ele volta para Cafarnaum, e as pessoas vão até lá, aquela casa, porque sabiam que ele estava lá. Muitas pessoas seguiam Jesus por muitas coisas, para ver o Filho de Deus, para falar mal, por curiosidade. E parece que na nossa vida também é assim, não é? Tem pessoas que se aproximam de nós por amizade, tem essa pessoa que se aproxima de nós para falar mal da gente, tem pessoa que pode se aproximar de você por aquilo que você pode oferecer. Muitas pessoas andavam com Jesus porque ele tinha algo a oferecer. Às vezes em um deserto, onde não se tinha de comer, as pessoas sabiam que se estivesse com Jesus não passariam necessidade, porque um dia ele multiplicou 5 pães e 3 peixinhos, e muitas pessoas estavam perto dele e foram ter de encontro com ele, e ele estava numa casa, e essa casa, irmãos, estava cheia de gente, porque muitas pessoas queriam estar perto de Jesus. O verso 3 diz: alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Já parou para pensar, irmãos, que esse homem, um paralítico, eu não sei se ele pediu os amigos para irem até Jesus, mas eu acredito que os amigos tiveram a ideia de levar ele até Jesus. Porque, irmão, se fosse somente pedir, eu não acredito que poderia aparecer 4 pessoas assim tão fácil. Eu acredito que os amigos ouviram falar que Jesus estava lá, o Messias, o Filho de Deus, aquele que uns falavam bem, mas outros falavam mal, mas todos diziam que ele fazia milagres, que ele carregava sinais com ele. E eles foram, irmãos, esses 4 homens pegam esse paralítico e vão até Jesus. Pastor, como eles levaram, irmãos? Alguns historiadores, ou quase todos, dizem que eles levaram ele em uma maca. A Bíblia também fala sobre isso. Colocaram uma maca, levaram esse homem, irmãos, como carregava a Arca da Aliança. No Antigo Testamento, essa arca era colocada e carregada nos ombros. Por quê? Porque se divide a força. Quem trabalha com serviço braçal entende o que eu estou falando. Eles dividiram suas forças, colocaram e foram até Jesus. Mas sabe o que aconteceu no meio do caminho? Houve um empecilho. Assim também é na nossa vida, quando a gente quer fazer algo para Deus, quando a gente quer uma melhora, quando a gente quer conquistar algo, a nossa vida, irmão, sempre vai ter empecilhos, sempre terá empecilhos.
se você quiser passar num concurso, se você quiser estudar para uma prova, se você quiser fazer uma dieta. Quantos aqui, irmãos, querem fazer uma dieta e no meio da dieta aparece um empecilho, parece o aniversário de alguém, chega lá, está aquele bolo gostoso, né? É um desafio, é renunciar a alguma coisa, mas sabe o que é bom a gente ter, irmãos? Amigos. E esse homem, esse paralítico, ele tinha 4 amigos. O verso 4 diz: não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde estava Jesus. Pastor, o que essas pessoas fizeram? Essas pessoas trouxeram esse paralítico no ombro e chegaram de longe e havia uma grande multidão. Eles não conseguiram passar pela porta, mas para eles chegarem à lateral mesmo da casa, irmãos, houve uma grande aglomeração. Não foi simples assim, ninguém tinha um atalho, né? Ninguém tinha um jeitinho brasileiro, né? Vou dar um jeitinho por aqui. Irmãos, não estava fácil chegar ali, mas esses amigos persistiram. Eu acredito que esse homem, por alguns momentos, deve ter falado: não, mas está difícil chegar aqui, está doendo, eu estou coçando, eu estou sentindo dor, mas eles falaram: nós chegamos até aqui, nós vamos até o fim, nós não vamos te abandonar. Sabe, esses homens, eu acredito que rodearam a casa. Esses homens colocaram alguma coisa, uma escada, algo para subir. Já parou para pensar, irmão, o trabalho que dá para subir numa escada e levar um homem em uma maca até a escada? Já parou para pensar, você que às vezes trabalha com algo, com pintura, né? Pastor Ismael esses dias subiu umas escadas, né? Fez um serviço esses dias, subiu muita escada, ficou com dor no joelho, né? Imagina que é subir uma pessoa pela escada, o trabalho que deu. Sabe onde esses 4 homens puxaram pelas cordas, né? Enquanto uns puxavam, o outro subiam. Eu não sei se tinha uma escada, 2 escadas. Eu não acredito que poderia ter 2 escadas tão fácil assim. Eu acredito que devia ter uma. E imagina, irmão, o nível de dificuldade que essas pessoas encontraram para colocar esse homem primeiro sobre a casa. Já parou para pensar o nível de dificuldade que às vezes você já deu para alguém um dia? Estou falando aqui da minha história, o nível de dificuldade que eu dei para um amigo, não foi simples assim. Às vezes tem pessoas que entram por uma porta, né, e a vida são transformadas. Essa não é a minha história. Então eu queria dizer, se houve uma grande dificuldade. E continuando diz: e pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Sabe o que esses amigos fizeram? Esses amigos acreditaram. Esses amigos primeiro subiram esse homem pela maca, conseguiram colocá-lo em cima, tiraram parte da cobertura do teto e desceram esse homem pela maca. Se a fé desse homem não foi suficiente, a fé dos amigos foi suficiente. A fé dos amigos alcançou o coração de Jesus. Eu acredito que Jesus, no meio da sua palavra, no meio da sua mensagem, houve uma certa distração e Jesus olhou para o teto e o teto estava sendo tirado. Já parou para pensar o coração de Jesus falando para as pessoas? Ele começou primeiro a ver o teto ser tirado, e até aí ele pode ter pensado: está tudo bem. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele era onisciente, onipresente, onipotente. Mas já parou para pensar você às vezes falando do amor de Deus para alguém, e quando você olha para cima, irmãos, começa a mexer num teto, tira a sua atenção? Claro que tira, de uma maneira ou outra. Eu falo na igreja que criança não me tira atenção, me tira atenção só quando os irmãos cochilam, aí tira minha atenção. Sabe, muitas coisas podem tirar a sua atenção, e eu acredito que isso chamou a atenção de Jesus, mas mais do que ele vê o teto abrindo, ele viu o homem descendo. E esses homens, queridos, desceram esse amigo com muito cuidado, com muito zelo. Eu acredito que algum deles desceu junto, tá? Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que após descer esses homens, alguém desceu, alguém pulou daquele teto, irmãos. Eu acredito que não devia ser um lugar tão alto assim, e alguém falou: eu vou olhar daqui. Mas sempre tem aquele que quer chegar na frente, assim é na vida da gente. Tem aquele que quer observar, e tem aquele que fala: não, eu vou na frente. Sempre tem um. Eu acredito que alguém até desceu junto. Verso 5 diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Vendo a fé de quem, irmãos? Deles, de todos eles, do homem, mas dos amigos. Filho, os seus pecados estão perdoados. Mesma minha pergunta: ele queria ser curado ou perdoado os pecados?
Ele não saiu de casa para ser perdoado o pecado, ele saiu de casa para alcançar um milagre, ele saiu de casa porque ele era um homem que estava numa maca, que passava por muitas provações. Os amigos falaram para ele: nós vamos até Jesus, que Jesus pode te curar. E esse homem, quando desceu, encontrou Jesus. Jesus olha para ele e fala: os seus pecados estão perdoados. Já parou para pensar que esse homem pode ter até, em um certo momento, se frustrado, porque não aconteceu aquilo que ele gostaria? Já parou para pensar que na nossa vida, às vezes, nós também somos um pouquinho frustrados, porque não acontece aquilo que a gente gostaria, nem do jeito que a gente gostaria? Porque muitos milagres acontecem na nossa vida. Se você acordou hoje, se você respirou hoje, isso já é um milagre. Quantas pessoas nessa noite, irmãos, estão na fila de um transplante? Quantas pessoas estão no hospital do câncer? Quantas pessoas estão nos hospitais querendo estar aqui nessa noite? Você está aqui, já é um grande milagre. E na nossa vida, às vezes as coisas não vão acontecendo como a gente gostaria, e a gente pensa: por quê? Mas não se esqueça, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a sua realidade, Jesus pode mudar a sua casa, pode mudar o problema com seus filhos, pode mudar as suas finanças, mas às vezes não vai ser do jeito que você gostaria. Porque com esse homem também não foi. Esse homem, além de passar uma grande multidão, além de subir numa maca, porque quando a gente pensa em um homem subir numa maca, pensa que foi confortável. Deixa eu te contar, não foi confortável. Os homens fizeram muitas forças, mas eu acredito que ele sentiu dor. Imagina, ele estava amarrado numa maca, esses homens puxavam, os braços podiam doer, porque estava numa corda. Eu não sei se os braços esfolaram, se a cintura esfolou, mas eu acredito, irmãos, que ele machucou, ele deu uma esfoladinha para subir lá em cima, sabe? De repente desce até Jesus, e Jesus olha para ele e fala: seus pecados estão perdoados. E eu acredito que no coração desse homem, em momento nenhum ele murmurou. Pense nas frustrações do paralítico e até dos seus amigos, os seus amigos que fizeram tantas coisas, que o desceram, que esperavam Jesus dizer: levanta e anda, né? Porque esse era o desejo do coração dele. Mas ele olha e fala: seus pecados estão perdoados. Verso 6: estando sentados ali, alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Naquele mesmo momento, como Jesus sabia em espírito o que estavam pensando, diz-lhes: por que pensam essas coisas nos vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta e anda da sua maca? Esses homens nem falaram, eles pensaram. Mas Jesus, como conhecia todas as coisas, os corações, contestou essas pessoas, dizer: o que é mais fácil para você? Dizer que os pecados são perdoados, ou dizer que você precisa ser curado? O que é mais difícil para você? Que Deus encontre o seu coração nessa noite, ou que Deus encontre suas finanças? Que Deus encontre o seu coração, ou que Deus cure a sua enfermidade? Verso 10: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Aleluia! Já parou para pensar que aqui é um homem que durante muito tempo teve uma enfermidade, por muito tempo teve com aquela maca. Jesus cura ele, fala para ele assim: vai para casa, mas leva a maca. Você gostaria, irmão, se fosse você um dia num leito, Jesus te curar e Jesus falar: leva a maca embora? Deixa eu te contar uma coisa, eu vou falar de mim. Eu queria dar um balão nessa maca, eu queria nunca mais ver essa maca, porque foi essa maca que me prendeu, essa maca que me permitiu estar ali. Mas Jesus diz: leve a maca. Sabe o que eu acredito que é a maca? É aquilo que um dia nos fez entristecer, que um dia nos parou. Deixa eu te falar uma coisa: a sua maior dor é o seu lugar que Jesus vai te dar mais autoridade. A sua maior dor, a sua maior frustração, pode ser na sua área emocional, pode ser no seu casamento, pode ser um vício que você viveu. A sua maior dor é o seu maior chamado. Sabe por que esse Jesus manda esse cara levar a maca? Para que todos os dias ele olhasse para a maca e lembrasse de onde Jesus tirou ele. Todos os dias ele olhasse e falasse: olha, eu sei de onde eu vim.
Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Assim somos nós. Muitas vezes a nossa vida não está como a gente gostaria, mas lembre-se do que Deus fez até aqui na sua vida. Lembre-se que você hoje sentado, bonito, me olhando com esse olho brilhando aí. Lembra como foi sua vida um dia, como você melhorou, como você cresceu, quantas coisas Deus fez na sua vida, quantas coisas Deus fez sem você ver, e até mesmo sem você saber. Quantos momentos difíceis da sua vida você falou assim: oh meu Deus, me ajuda. E sabe o que aconteceu? Deus te ajudou, não foi? Ou foi só comigo assim? Momentos que você se viu numa situação de dizer: eu não sei mais o que eu faço, só Deus pode me ajudar. E sabe o que aconteceu? Ele te ajudou. Nós precisamos lembrar de toda a nossa vida, de toda a nossa história, para saber de onde nós viemos, mas saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Nós precisamos caminhar cada vez mais, ser parecidos com Deus. E o verso 12 diz: ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Sabe, o que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida e na vida de todos, é algo que as pessoas vão dizer: nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual, nunca vi a situação que essa pessoa se encontrava, e hoje essa pessoa está aqui. Eu não acreditava nem que essa pessoa ia estar viva, e hoje ela está viva. Hoje ela é um psicólogo, hoje ela é um mestre de obra, hoje ela é um empresário, hoje ela tem uma fábrica. Mas se lembra quem ela era? Mas quando ela encontrou com Deus, como a vida dela foi transformada. Era uma família que tinha tudo para ser divorciado, mas por permanecer em Deus e na palavra de Deus, hoje eles são uma bênção. Eram filhos que às vezes, pela a criação que teve, porque às vezes não teve a melhor criação, mas por um dia encontrar com Deus, a vida foi transformada. Eu não sei qual foi o seu problema, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei os traumas que você viveu, os abusos que você viveu, mas deixa eu te falar uma coisa: as coisas velhas tem que ficar para trás e tudo se fazer novo. Essa marca tem que estar lá só para a gente lembrar de onde nós saímos, mas precisamos saber para onde nós vamos. E esse homem teve esse privilégio, sabe por quê? Porque um dia ele teve 4 amigos. Deixa eu te falar uma coisa: tenha amigos. Pastor, mas é difícil acreditar nas pessoas. Não é não, irmão, acredite. Sabe, tem um provérbio que muitas pessoas dizem assim: maldito do homem que confia no homem. Você já ouviu ele? Só que as pessoas não continuam dizendo o que esse versículo fala, que é maldito do homem que confia no homem, vírgula, e que faz do seu braço a própria força. A Bíblia não está dizendo para eu não confiar no Eric, a Bíblia está dizendo para eu não confiar em mim, porque o meu coração pode ser ruim, os meus pensamentos podem ser ruins, e o dia que eu não estiver bem, eu preciso dizer: Eric, eu não estou bem. Pastor, mas às vezes você não está bem? Quase sempre. Quase sempre. E onde eu corro quando as coisas não estão bem? Eu corro para Deus, mas eu também corro para os meus amigos e digo: estou com um problema, rapaz, você pode me ajudar? Pode me ajudar? E boa parte estão aqui sentados aqui nessa cadeira hoje, alguns próximos de mim: rapaz, eu não estou bom não. O que foi, pastor? Rapaz, vamos orar aí, ora comigo aí. Mas aquele irmão só me escuta, sabe o que acontece? Estou bom depois, porque eu precisava às vezes só falar algo. Às vezes vai ter coisa que eu vou ter que falar para minha esposa, mas tem problema, irmãos, que eu quero guardar a minha esposa. Então sabe para quem que eu falo? Eu falo para um amigo. E quando a gente fala para esse amigo, deixa eu falar uma coisa para você: eu já aconselhei pessoas de abrir o coração e eu não falar nada, e a gente orar, e depois a pessoa dizer: pastor, obrigado, o que o senhor falou para mim mudou a minha vida. E sabe o que eu falei? Nada. Eu fui simplesmente aquele amigo que aquela pessoa precisava naquele momento. E por a gente não ter um amigo, não se abrir para um amigo, a gente vai adoecendo, a gente vai guardando em nós medos, traumas, decepções, frustrações. Deixa eu te falar uma coisa, quero te dar um conselho pastoral: tenha amigos. Tem amigos, querido, que você vai se alegrar no dia bom, que você vai chorar no dia mal. Amigo de verdade não avisa que está chegando na casa do outro. Amigo de verdade chega. Você tem que avisar, irmão, você é seu amigo. Nossa, mas a mulher vai falar assim: mas a casa, não é assim que a mulher fala? A casa, não avisou que vinha. Irmão, se for muito seu amigo, põe para ajudar a arrumar a casa.
Porque se for seu amigo, querido, eu vou na casa de alguns amigos, que se tiver louça suja eu lavo, não tem problema nenhum. Pastor, é verdade, porque são meus amigos. Eu posso ir na casa das pessoas e dizer: o que tem para o almoço hoje aí? Rapaz, não fizemos, não vamos comer um negócio? Eu vou comprar. Às vezes a pessoa não pode no dia, você pode comprar. Deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo ou vergonha de ganhar um presente de um amigo. Deixa eu te falar uma coisa, conta um segredo para você. Eu fui criado com a minha mãe dizendo assim: se for na casa dos outros, não pega nada, né? A gente, para comer um pão de queijo, irmãos, tinha que todo um olhar na mãe, assim, olhar. Sabe onde eu descobri, irmãos? Com quase 20 e tantos anos, eu descobri que eu podia aceitar. E quando eu ia na casa das pessoas, dizia: você aceita um pão de queijo? É porque era um amigo me oferecendo um pão de queijo. E se hoje eu vou falar: aceita um pão de queijo? Pastor, aceito um, aceito dois. Tem um café também? Por quê? Porque é meu amigo. Nós precisamos de amizades, irmãos, amigos que vão deixar legado em você. A minha pergunta é: quem é um amigo que vai deixar um legado na sua vida? E outra pergunta: na vida de quem você vai deixar um legado? Sabe aquele amigo, irmãos, que quando às vezes ele não está mais no meio de nós, coube a Deus levar, mas sempre que acontece algo, você lembra: cara, como ele fazia isso bem. Pode ser um feijão tropeiro, né? Você está lá num outro estado e diz: rapaz, o pastor Ismael faz um feijão tropeiro, irmão. Conta para ninguém não, só para a igreja, tá? Não conta para ninguém não. É o senhor, pastor Cida? É o senhor, né? Tá, pastor Cida, é ele. Faz um feijão tropeiro que é uma delícia. Então, quando eu vou comer um feijão tropeiro, eu falo: é gostoso, mas o do pastor Ismael também, irmãos, é uma delícia. Esses são os amigos que nós vamos precisar ter nessa vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. Samuel, capítulo 18, verso 1 diz assim: depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Essa história aqui é a história de Davi, né? O Davi que expulsava os demônios de Saul, o Davi que derrubou Golias. Logo após uma conversa entre Davi e Saul, Jonatas e Davi se tornaram os melhores amigos. Mas eles se conheciam há quanto tempo? Há tempo nenhum, há pouquíssimo tempo, mas eles decidiram ser melhores amigos. Não precisou de uma vida, não precisou estudar junto todo o colegial, não precisou fazer um curso junto. Pouco tempo eles estavam, mas eles decidiram se tornar melhores amigos. Quero te dar um conselho: decida você se tornar o melhor amigo de alguém. Às vezes, irmãos, tem pessoas que dizem assim: nossa, essa semana ninguém falou comigo. Fale você com alguém. Pastor, mas eu queria tanto que você mandasse uma mensagem. Eu mando, mas manda para mim também. Pastor, e aí, vamos orar aqui, né? Tem uns irmãos que mandam mensagem sempre. Pastor, os irmãos sempre mandam. E a gente manda um para o outro e a gente vai se falando. Isso faz que a gente não passe uma semana sem se falar, né, pastor? Fala segunda, fala terça, fala quarta, pede oração, conta coisa boa e a gente vai andando junto. Por quê? Porque a gente está decidindo ser amigo. Nós precisamos, irmãos, decidir ser amigos uns dos outros. O verso 2 diz: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou mais voltar para a casa de seu pai. Mesmo Saul, irmãos, perseguindo Davi, essa longa história, eu acredito, se você não conhece, é uma história muito interessante. A amizade, primeiro Saul se admirou com Davi, e eu acredito que Saul também viu a amizade do filho com ele. Daquele dia para trás, Davi não voltou mais para casa, ficou na casa de Saul, porque o pai viu a amizade do filho com Davi. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornar melhor amigo dele. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica e até a espada, o arco e o cinturão. Pode parecer aqui, irmãos, um simples presente, mas não é. Saul era o rei e Jonatas seria o sucessor do rei. Jonatas seria o próximo rei. Sabe quando Jonatas tira a armadura que ele está vestindo e coloca toda sobre Davi? Sabe o que ele está dizendo? Davi, eu reconheço que você é o próximo rei.
Já parou para pensar, irmãos, o que é sair do seu lugar e colocar o seu amigo e dizer: olha, eu estive até aqui, mas de verdade, isso é para você. Já parou para pensar, irmãos, que bonita é essa história desses homens? O futuro rei reconhecendo o próximo rei. O futuro rei seria Jonatas, mas ele olha e diz: eu amo Davi, eu amo esse cara, e eu vejo que ele tem um potencial até maior que o meu. Então, Davi, deixa eu te falar uma coisa: seja você o rei, me deixa só seu melhor amigo. Já parou a pensar, irmãos, como é bom ter um amigo? Alguém que sai de um lugar reconhecendo aquilo que você tem. Amigos são aqueles que celebram suas conquistas. A Bíblia diz a gente chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Muitas vezes, irmãos, todas as pessoas vão ter muita facilidade de chorar quando você chorar, mas de alegrar, quando você se alegrar, só os seus amigos. Quando você dizer assim: fui promovido, deixa eu te falar uma coisa, conta para ninguém não, irmão, eu sou tão bobo que eu celebro até a bicicleta que as pessoas compram aqui na igreja. Peço para dar uma volta, está aqui minha esposa, e fala assim: eu sei empinar, hein? Não vou empinar porque eu estou mais velho, né? Se cair demora mais a colar os ossos, não pode ficar brincando. Mas os amigos de verdade, irmão, são aqueles que vão celebrar suas conquistas, celebrar quando o seu filho passa no vestibular, dizer que bom, né? Todo o seu investimento agora, celebrar quando o seu filho consegue uma bolsa de estudo, celebrar quando você, às vezes, vai se tornar muito mais próspero que ele, muito mais bem realizado. Você vai conseguir lembrar que de uma maneira ou outra você influenciou aquela pessoa, e ela pode, irmão, ter se tornado muito maior que você. O amigo de verdade nunca vai ter inveja. O amigo de verdade vai celebrar. Ele vai dizer: cara, que bom que você está, que bom que Deus está fazendo na sua vida, que bom que Deus está te abençoando. Ser abençoado não é ganhar coisas, ser abençoado é ter Deus. Foi nos ensinado aí na igreja para Deus te dar, irmão. Deus já te deu, Deus te deu o filho, e é o suficiente. Tudo que ele te der a mais vai ser bom, mas o melhor dele ele já deu, foi o filho. Sabe, nós precisamos de amigos que celebrem aquilo que nós temos, as coisas que nós conquistamos. Amigos que vão um dia dizer assim: poxa vida, acabar o ano. Você tem um amigo que fala assim: rapaz, lembro de você era bem mal acabado, mas você está melhor, hein? Tem alguns que falam para mim: rapaz, os anos te fizeram bem, hein? Como você está mais bonitinho. Eu falo: bonitinho não, eu estou lindo, porque eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Tem amigos na sua vida, queridos, que vão celebrar os seus melhores dias. 1 Samuel capítulo 20, verso 41 diz assim: depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas, com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais que Jonatas. Jonatas então disse a Davi: vá em paz, pois juramos um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e os nossos descendentes. Então partiu Davi e Jonatas voltou à cidade. Essa história aqui, querido, Saul começa a perseguir Davi. Aquele menino que derrubou o gigante para ele, chega uma hora que ele incomoda Saul. Saul, por inveja, decide matar Davi. Então a Bíblia fala que Jonatas foi avisar Davi que o pai queria matá-lo. Já parou a pensar, irmãos, a amizade desses homens, de ver que o pai estava tomando decisão errada, e não adiantava falar para o pai, mas ele podia guardar o amigo. Quem são os nossos amigos que nos guardam? Sabe quem é seu amigo? Não é quem fala bem de você na frente, é quem fala nas costas. É quando alguém começa a falar mal de você, ele fala: rapaz, posso te fazer um favor? Não fala para mim não. Por quê? Porque ele é meu amigo. Fala para outro. Você está perdendo seu tempo falar isso para mim. Procura outro para você falar mal. Ou se não, fala: vamos mudar de assunto. Esse é o seu amigo. A Bíblia fala, querido, que Jonatas chorava, mas Davi chorava ainda mais. Davi não teve medo de fugir, porque sabia que Deus era com ele. Davi não queria despedir de seu amigo. E se a gente continua nessa história, Davi vai saber de Jonatas só depois que Jonatas morre, que o homem chega dizendo que Saul e Jonatas morreram. Eu acredito que nunca mais esses amigos se viram, mas entre eles a Bíblia fala que o Senhor
para sempre é testemunha entre nós e os nossos descendentes. Está dizendo assim, Davi, a nossa amizade é tão grande que ela não vai acabar na gente. Os nossos filhos vão ser amigos, os nossos netos vão ser amigos, porque eles vão olhar para nós e vão ver verdade na nossa amizade. Quantos de nós, às vezes, irmãos, na vida, tivemos dificuldade para chorar? Parecia que era vergonhoso, né? Homem não chora, irmãos, homem chora, irmão. Homem chora, homem abraça um amigo e chora, homem diz para um amigo, não estou bem, ora comigo. E após o amigo orar, ele chora e diz, obrigado, porque quando eu cheguei na sua casa eu estava mal, mas eu estou saindo daqui bem. Sabe, você volta para casa, está todos os problemas lá, você sai com um amigo, quando você volta, irmão, o mundo está do mesmo jeito, os problemas estão do mesmo jeito, mas a paz de encontrar o seu amigo muda a sua vida. Então o meu conselho nessa noite é, tenha amigos. Eu não anotei o texto, eu anotei só o capítulo, não precisa abrir então, quero só ler isso aqui. Jesus chama os amigos para orar. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Jesus estava indo para a cruz, Jesus sabia que ia morrer, ele viveu sabendo da morte, sabendo os dias que ele ia ter, mas ele era filho de Deus, para que ele precisava das pessoas? Já parou para pensar que Jesus teve muitos, teve 12, teve 3, e esses 3, no dia pior da vida dele, ele falou assim, vamos ali que eu estou angustiado, e eu preciso que vocês estejam comigo. Você já ficou angustiado? Você já suou sangue? Nenhum de nós. Jesus suou sangue de angústia, não por medo de morrer, mas porque ele sabia que por um tempo ele ia estar distante do Pai. Durante toda a Bíblia Jesus fala, eu faço o que o meu Pai faz, mas na cruz ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ficou longe do Pai, e nesse momento, nessa angústia, seus melhores amigos são aqueles que você pode dizer, eu não estou bem, ore por mim, vamos orar junto. Já pode pensar que o Filho de Deus, irmãos, chegou uma hora da vida dele que ele falou assim, não estou bem não, chamou 3, falou assim, vamos ali comigo. Se você ler a história, você vai ver que Pedro dormiu, ele voltou, acordou Pedro, voltou, mas isso não importa. Sabe o que eu aprendo? Siga o exemplo de Jesus, tenha amigos para dizer, ora por mim, eu não estou bem, eu não acordei bem, tive um sonho terrível essa noite, o que você sonhou? Não sei, mas eu não acordei bem, ora por mim. Aquele teu amigo, irmão, vai gastar às vezes 2 minutos do dia dele, aonde quer que ele esteja, dirigindo, sentado, no trabalho, vai parar o computador dele e dizer, pai, vai de encontro com teu filho aqui, vai de encontro com Pedro, ajuda ele, fortalece ele, abençoa a vida dele, a casa dele. Sabia que uma oração pode mudar uma história, uma oração pode mudar uma vida, uma oração pode curar uma enfermidade. Quantas pessoas esse ano chegaram até nós aqui, irmão, a gente viu câncer ser curado, a gente viu Deus expulsar câncer de pessoas, a gente viu tanto milagre aqui nessa igreja, durante todo esse ano. Sabe por quê? Porque pessoas decidiram falar, orem por mim, eu não estou bem. Jesus, quando ele ia a Jerusalém, ele ia a um lugar, ele estava com todos, mas de repente ele falava assim, agora eu preciso ir na casa do meu amigo Lázaro. Ele ia na casa de Lázaro, sentava com Lázaro, e deixa eu te falar o que é um amigo. Ele ia, mas levava mais 12 com ele. Já parou a pensar que Marta e Maria, de repente falavam assim, Jesus está chegando, elas tinham que pegar todos os colchonetes, Jesus mais 12, então eu acredito que eram uns 15 colchonetes que elas tinham que pegar, que elas tinham que fazer mais comida. Por quê? Porque o amigo estava chegando. Você vai ver na Bíblia, querido, Jesus chorar 3 vezes, e uma das vezes é pela morte de Lázaro. Mas Lázaro não ressuscitou. Por que ele chorou? Porque foi ele que ressuscitou Lázaro, porque naquele momento ele sentiu a dor do amigo. Naquele momento ele viu as irmãs do amigo chorando, e aquilo doeu no coração dele, porque ele era o amigo. Eu acredito que Lázaro, ele contava particularidades.
Se fosse nos dias de hoje, na casa do Lázaro ele ia ver Palmeiras e Corinthians, na casa do Lázaro ele ia ver Fla-Flu. Era um lugar que ele tinha uma maior intimidade, que ele podia falar da sua humanidade. Seu amigo é aquele que você vai falar de coisas difíceis, mas falar também do dia a dia, dizer: rapaz, o Vasco perdeu de novo, eu torço para o Vasco. E os meus amigos dizem: pastor, mas seu time não vai melhorar não. Eu falo: irmão, esquece futebol não é de Deus não. Mas quando ganha eu falo: você viu o Vascão, né? O Vascão ganhou de novo, 4 jogos sem perder. Irmão, para quem torce para o Vasco é uma alegria muito grande. 4 jogos sem perder é uma grande vitória, porque são amigos. João 15:12 diz assim: o meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Já parou para pensar, irmãos, que mandamento é esse? Alguém que dá a própria vida pelos seus amigos. Sabe o que é dar a vida pelo seu amigo? Não é simplesmente, irmãos, passar na frente de um tiro. Não é não, irmãos, dar a vida pelo seu amigo é naquele dia mal, você sair de sua casa e lá ter com seu amigo. Dar a vida pelo seu amigo e às vezes, irmãos, tirar um tempo, dar uma chamada de vídeo, conversar com essa pessoa, dizer: ó, estou aqui, cara, conta comigo. Dizer: você estava dormindo? Eu estava, mas vamos conversar. Te acordei, né? Falar: acordou mesmo, né? Abençoado. Mas se é seu amigo, não tem problema. Você diz: mas eu estou aqui para te ouvir. O que você está passando? Eu posso te ajudar. Eu não sei qual é o problema, mas se eu não conseguir fazer, eu posso tentar te ajudar. Às vezes seu amigo está com um problema financeiro, que você não tenha aquilo que ele precisa, mas concorda que se juntar 2, 3, 4, 5, 6 amigos a gente pode fazer? Olha, eu não tenho tudo, mas me dá um tempinho. Irmãos, quantas vezes eu fiz isso, sabia, como pastor? Dizia assim: gente, o fulano está com um problema, vamos ajudar ele? Vamos juntar todo mundo aqui, a gente pode fazer algo por ele. Eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, e a gente tem o prazer, irmão, de ajudar essa pessoa. A Bíblia fala, irmãos, que se tiver fome, tem que dar de comer. Então quem está com fome tem que dar o quê? Comida. Quem está com frio tem que dar roupa. Mas dê também o amor para a pessoa, porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas não são de todos. Já para pensar que você pode ser a diferença? Você faz a diferença. Ah, mas o mundo é mau, o mundo é terrível. O mundo, mas eu não, porque Deus habita em mim. E se Deus habita em mim, é o suficiente para não olhar para os problemas, para não olhar para as traições, para não olhar para as perseguições. Quem aqui no trabalho não tem alguém que persegue ele? Irmão, se você está aqui agora, ora clame a vida. Não existe. Mas você ora com essa pessoa e não olha com raiva, você olha com misericórdia. Por quê? Porque o amor de Deus te encontrou. E o amor de Deus muda a sua vida, o amor de Deus muda a sua história. Verso 14: vocês são os meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido de vocês. Jesus não fez apenas discípulos, ele fez amigos. Andaram com ele, compartilharam com ele, viram coisas, viram sinais, milagres, maravilhas. Mas depois da vida, depois que ele se foi, quando eles contavam as histórias dele, você vai ver que no Evangelho no Novo Testamento tem 4 escritores: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos 4, irmão, escrevem coisas perfeitas. Lucas, então, um médico, um historiador que sabe coisas fantásticas. Mas como eu amo ler quem ficou perto dele. Como eu amo ler Mateus. Quando Mateus escreve do encontro dele com Jesus, a Bíblia fala que Levi era um cobrador de imposto. Levi é Mateus, que estava um dia sentado assim, e de repente na fila entrou o cabeludinho da Galileia, o tal de Jesus. E de repente um pagava, outro pagava, outro pagava. Quando chegou nele, falou assim: Levi, segue-me. Já parou para pensar? A gente está falando, irmão, de dinheiro, de um cobrador de imposto. É como se fosse um caixa de uma empresa, de algum lugar. Estava todo recurso com ele.
mas ele olhou e não viu só o Filho de Deus, ele viu um amigo. Ele viu o Filho de Deus, mas viu um amigo que disse: pode me seguir, a sua vida vai ser transformada. Esses homens largaram tudo para andar com o Filho de Deus, mas também com o seu amigo. O verdadeiro amigo é aquele que quando conhece algo que mudou a sua vida, quer te apresentar. Esse é o verdadeiro amigo. Como eu dizia do César, o César é um verdadeiro amigo, da maneira dele, do jeito dele. Ele conheceu algo que mudou a história dele, mudou a vida dele, e ele foi lá na minha casa me apresentar o que estava mudando a vida dele. Na igreja que ele é pastor, eles sempre fazem a oração do amigo, né? E coloca: nós fizemos muito tempo isso aqui, podemos até fazer, eu acho que é bem bacana. Ore pelo seu amigo. Quantas vezes ele olhou para a minha vida, quantas vezes ele fala que ele lembrava de mim. Eu andei em lugares muito tristes, às vezes ele via na televisão esses lugares e me procurava, sabia? Que quando ele via lá em São Paulo, algumas coisas assim, eu sou um milagre, irmão, eu sou um ex-usuário de crack, e Jesus mudou a história da minha vida. O César via a Cracolândia, pensando que podia me encontrar. Às vezes aparecia reportagem da Cracolândia, ele ficava vendo, pensando assim: se o Beto estiver lá, eu vou lá buscar ele. Quantos de nós estamos dispostos a sair das nossas vidas por um amigo? Largar seu conforto, largar sua vida, largar sua promoção. Eu acredito que você que está aqui nessa noite, por convite de alguém, eu tenho total convicção que essa pessoa que te convidou para estar aqui nessa noite, ela não convidou para mais um culto, porque existem muitos cultos na cidade. Que bom, né? Graças a Deus. Quanto mais igreja abre, melhor, porque não para de abrir bar, não para de abrir tantas coisas. Quanto mais igreja, melhor. Mas se essa pessoa te fez um convite para estar aqui, eu tenho total convicção, essa pessoa é um amigo seu. Essa pessoa que é o melhor para você. João, capítulo 1, verso 43. João capítulo 1, verso 43 diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse: segue-me. Filipe, com André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele quem Moisés escreveu na lei, a respeito dos profetas. Também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Já parou a pensar que quando Filipe conheceu Jesus, ele foi lá correndo falar para Natanael? Sabe, Filipe poderia dizer assim: não, que bom, agora está tudo bem. Mas Filipe quis que o seu amigo, que o seu irmão tivesse daquilo que ele estava vivendo. Ele não quis aquilo para ele, ele quis aquilo para mais pessoas. Verso 46. Natanael perguntou: Nazaré? Pode coisa boa vir de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus lhe disse: aí está o verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Jesus conhecia Natanael. Verso 48. Natanael perguntou: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Jesus conhece a nossa particularidade. Jesus conhece nossos problemas. Sabe, antes de você o conhecer, Ele já te conhecia. Deus guardou você por todo o tempo da sua vida. Se você entrou por essa porta aqui, como eu dizia, é porque Deus já estava guardando você, Ele estava cuidando de você, Ele está cuidando de você. Então, de verdade, decida ser amigo dEle, decida ser amigo desse seu amigo que está aqui nessa noite, mas decida também ser amigo dEle. E mais que isso, Ele nos deixou um amigo, porque Ele fala: não vos deixarei sós, eu vos mandarei o Consolador. Jesus amou tanta gente, irmãos, que Ele falou assim: olha, eu vou subir, mas você não vai ficar sozinho não, eu vou mandar para você um Consolador, um amigo chamado Espírito Santo. Um amigo querido, que quando a gente dizia do tabernáculo, né, as ofertas do tabernáculo, o lugar que a presença de Deus estava, a arca da aliança, hoje essa arca não está lá mais lá, a presença não está lá dentro,
A presença está dentro de você. Dentro de você mora um amigo chamado Espírito Santo, que você pode colocar a mão no seu coração e dizer: Espírito Santo, me ajuda a tomar uma decisão. Espírito Santo, fala comigo. E ele vai falar, porque ele é o seu amigo. Às vezes não vai falar o que você gostaria, vai falar o que você precisa. E é isso que é o necessário. Tenha amigos na terra, mas se relacione com esse amigo que já mora dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Sabe, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver tantos homens, né? Gideão, Davi, Sansão, homens que faziam coisas tremendas quando o Espírito vinha sobre eles, mas o Espírito saía. Hoje o Espírito não vem mais sobre você, ele mora dentro de você. Sabe que você precisa se relacionar com ele, dizer: Espírito Santo, bom dia. Sabe, não mexa no seu telefone quando você acorda. Diga: Espírito Santo, bom dia, obrigado por acordar. Se a sua esposa está dormindo, abençoa ela. Se seu filho está dormindo, acorda. Antes de acordar ele, abençoa ele. Tenha um tempo com ele, brinque com ele. Sabe, quando eu acordo meu filho, é no mínimo 10 minutos. E todos os dias nós acordamos a mãe dele, de tanta bagunça que a gente faz. Tanta bagunça, tanta brincadeira, cada gargalhada. A mãe lá do quarto acorda, porque eu decidi que ele seja o meu amigo. Quantos de nós, às vezes, não tivemos uma amizade com o pai? Não porque o pai não amava a gente, mas porque às vezes ele também não teve, né? Não soube dar um amor diferente. Mas você pode mudar isso. Você pode se relacionar mais. Você pode decidir ser o melhor amigo do seu pai. Ah, pastor, mas meu pai é difícil. Ame-o, é seu pai. Ah, minha mãe fez isso comigo, perdoa e ame sua mãe, ela é sua mãe. Decida amá-la. Pastor, mas ela não é assim comigo. Se não vem de lá para cá, vem daqui para lá, porque a Bíblia fala que Deus é um Deus de gerações, dos pais, dos filhos e dos filhos aos pais. Ame sua família, ame seus amigos, ame seus tios. Quantas vezes, irmão, nós passamos por coisas difíceis e quem está com a gente é a família. Mas a família não professa da mesma fé que você, mas seja amigo de sua família. Quero aqui caminhar para o final. Quero ler um texto com você que está em Eclesiastes 4, verso 7. E aqui nós vamos orar. Eclesiastes 4, verso 7 diz assim: observei também outra situação, sem sentido debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filhos nem irmão, trabalhava sem parar. Mesmo assim, os seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza, porque para quem tanto trabalho, ele se perguntou: e por que razão me privou de coisas boas? Isso também é inútil, uma dura tarefa. Deixa eu te falar uma coisa, a gente vive dias, irmãos, que a gente foi nos ensinado uma cultura que quanto mais você tem, mais feliz você é. E deixa eu te contar, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Pastor, mas as coisas não nos trazem prazer? Trazem, queridos, trazem. Uma boa casa te traz prazer, um bom salário vai te ajudar melhor, sabe, você não vai passar dificuldades, mas não corra atrás daquilo que vai ficar para aqui. Por quê? Porque um dia você vai morrer e vai tudo ficar aqui, sabe, essas 10 casas vão ficar aqui, sabe, esses 10 carros vão ficar aqui. E o verso 9 diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Esse texto é muito usado para família, para casamento, antes de serem 2 que um só, e isso é bíblico. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que tem um amigo não ficará no chão, porque esse amigo vai levantá-lo. Aquele que tem um amigo, querido, se errar na vida, se tropeçar na vida, mas entenda que o amigo não é aquele que fala o que você quer, é aquele que fala o que você precisa ouvir. O amigo é aquele que vai dizer: você está totalmente errado, toma vergonha e volta, porque esse é o seu amigo. Amigo não é sempre aquele que vai dizer para você: você é demais. Não, ele vai dizer, mas ele também vai dizer para você: você precisa mudar, seu comportamento não está bom não, olha o que você está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, gente, como é bom ter alguém,
Como é bom ter um amigo que no dia mal, ele vai te dar a mão e dizer: cara, deixa eu te falar uma coisa, tem jeito, vai dar certo, me dá a sua mão, vamos levantar. Sabe esse problema aí que você está com a sua família? Vai melhorar. Sabe esse problema com o seu filho? Vai melhorar. Aí o amigo fala: eu não creio. Mas um amigo fala: mas eu creio por você. Você lembra que Deus falou para você que ia fazer? E traz de volta a alegria no coração desse amigo. Deixa eu te dizer uma coisa: não ande sozinho, tenha amigos. Amigos que querem te levar para Deus, amigos que querem te aproximar de Deus. Pastor, mas você é pastor de igreja e você tem amigo fora da igreja? Tem. Mas quem são os que eu ando hoje? Aqueles que não vão me apresentar o que às vezes um dia não me fez alegre, não me fez feliz, não me deu vida, mas aqueles que querem o melhor para mim, aqueles que me aproximam de Deus. Não que os outros não são importantes, são, cada um à sua medida, mas hoje os meus melhores amigos são aqueles que caminham com Deus, aqueles que vão me mostrar o caminho, que vão me mostrar a verdade, que vão me mostrar a vida, que vão dizer: pastor, você não está bem não, mas eu estou com você, pastor. Sabe, Gideão, querido, a história de Gideão, a história de Gideão é muito interessante, porque ele faz 2 provas com Deus, depois Deus faz 2 provas com ele. Ele pede alguns sinais, e Deus vai diminuindo, o exército dele fica só 300. Então ele desce para orar, querido, e ele tem um sonho, e vê uma pedra rolando, e o amigo fala para ele assim: Gideão, é você, Gideão. Sabe, o amigo trouxe de volta Gideão, lembrou ele, quem ele era, o propósito que ele tinha, por que ele nasceu, por que ele vivia. Os amigos vão lembrar você quem você é, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua casa, o que Deus tem para a sua família. O meu conselho nessa noite é: tenha amigos. Você tem um amigo chamado Espírito Santo que habita dentro de você, e é ótimo, mas nós precisamos um dos outros. Quando já ouviram aquela música: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Eu ia na missa, irmão, eu escutava essa música, eu ia na missa, pastor fazendo até dança, sabe até coreografia. Sabe, irmãos, eu ia na missa, por quê? Porque Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus é Deus, irmão. Por que ele não é evangélico? Porque tem mal o que fazer. Ele vai perder tempo com isso? Deus é soberano. Mas, queridos, são músicas que diz: eu preciso de alguém precisa de mim. Pastor, mas eu não sou de Uberlândia, eu estou sozinho aqui. Vem para mais perto da gente, deixa a gente te conhecer, a gente é seu amigo. Pastor, eu me sinto só. Vai lá em casa, irmão. Que dia? Dia que você quiser. Só não pode ter culto, né? Se tiver culto eu não posso estar lá. Vai lá em casa, pastor. Ah, pastor, onde você mora? Salomão Abraão, 216, apartamento 103. Pronto, irmão, vai lá em casa. Mas o interfone não está funcionando não, tem que ligar. A pastora Vanessa avisou aqui, ó. É simples, irmãos. Não se sinta só. Não se sinta só. Decida ter amigos. São um dia onde não está difícil arrumar um trabalho, não está difícil comprar algo, não está difícil fazer uma viagem. Irmãos, você passa um cartãozinho assim, ó, 12 vezes, vai em qualquer lugar. Mas está muito difícil ter um amigo. O meu conselho nessa noite é: seja você um grande amigo, seja você o melhor amigo, seja você um Jonatas, seja você um Davi, porque se você for um grande amigo, com certeza Deus te dará grandes amigos. Amém? Vamos adorar a Deus nessa noite.